Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Direitos no éter. Os números são pesados. 40% da juventude homossexual afirma ter sido vítima de bullying homofóbico. Estamos a falar de dados presentes num relatório sobre homofobia e transfobia nas escolas portuguesas. Os valores foram apresentados pela rede Exaeco. A rede Exaeco é uma associação dedicada ao combate de todas as formas de discriminação com base na orientação sexual. Muitos alunos apontam o dedo aos professores. São os docentes que muitas vezes associam formas de vestir ou de estar à homossexualidade. Mas os exemplos não se ficam por aqui. Uma professora afirma ter visto um colega de profissão baixar a nota a um aluno por ele ser gay. Nas conclusões da rede Exaeco, os comentários homofóbicos provocam isolamento, baixa autoestima, depressões e, em casos mais extremos, o suicídio. Direitos no éter. Carlos Sérgio Rodrigues, estes dados chocam-te? Sim e não. Chocam-me, não me chocam porque, enfim, nós temos a noção da realidade das escolas portuguesas, em que o bullying começa a ser um fenómeno cada vez mais presente, portanto, por esse lado não me choca. Choca-me uma pequena informação que foi, portanto, decidida pelo relatório, em que se constata que uma professora denuncia uma colega que queria baixar notas de um aluno simplesmente por ele ser gay. Vamos pressupor que esta informação é verdadeira, naturalmente, que a denúncia é de boa fé, e isto choca-me, sinceramente, porque nós não estamos aqui a falar, enquanto no bullying nós falamos de comportamento entre pares, dos colegas, e às vezes pode ser atenuado pelas circunstâncias de serem bastante novos e poder não haver tanto, não ter intenção de magoar diretamente, mas simplesmente o que eles encaram como brincadeiras, podemos tentar atenuar a tensão. Aqui no caso da professora, ela já é formada, já tem todo o conhecimento e ocupa uma posição importante, uma posição de veras importante na formação destes jovens. Então ela ter esta atitude, a mim choca-me, sinceramente. A sua opinião pessoal, naturalmente que é a sua opinião, ela tem direito a tê-la, como toda a gente. Agora, o facto de ela querer usar a sua influência profissional para prejudicar um aluno simplesmente pelo facto de ele ter uma orientação sexual que não é heterossexual, é simplesmente mau, é simplesmente negativo, é um motivo, na minha opinião, para essa professora ser altamente censurada no seu trabalho. Enfim, estes relatórios, os inquéritos são anónimos, é impossível saber quem é esta professora, mas se algum dia ela souber desta opinião, que fique na cabeça dela que realmente não é de todo aceitável este tipo de situações. Cada um tem direito à sua opinião, ninguém tem o direito, aliás, em muitos casos não existe mesmo sequer essa faculdade, de usar das suas capacidades profissionais, neste caso, para prejudicar um aluno. A rede Exaeco defende que os comportamentos homofóbicos devem estar na lista de comportamentos proibidos dentro das escolas. Achas que vai ser fácil mudar as mentalidades dos mais novos? Sim, o que a rede Exaeco defende é um pouco redundante, na medida em que o bullying em geral, deve estar incluído nesse tipo de lista. Portanto, o bullying dirigido à população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, já se inclui nessa proibição. Portanto, o que eles querem, efetivamente, que seja feito é que o bullying entre nessa lista de comportamentos proibidos. Quanto à questão de mudar as mentalidades mais novas, não é fácil. Não é fácil quando temos exemplos de resistência como desta professora. Porque todos nós sabemos o poder do exemplo. Portanto, se eu tiver um exemplo correto a seguir, o exemplo correto de tolerância e de aceitação, efetivamente mudar a mentalidade é fácil. E esses exemplos vêm dos pais, vêm dos professores, vêm dos funcionários, aqui referindo-nos ao universo escolar, e então, sim, através do exemplo será muito mais fácil mudar a mentalidade dos mais novos. Existem outras ações, como por exemplo o projeto de educação levado a cabo pela própria rede Exaeco, que consiste em palestras acerca da diversidade sexual e entre outras coisas, mas com foco
na comunidade LGBT, naturalmente, mas, enfim, temos estas ações, mas o mais importante, na minha opinião, é de facto o poder do exemplo. Ou seja, o que importa aqui é educar as crianças, sim, mas também formar os adultos para que saibam como educar as crianças. Portanto, faz falta uma profissionalização dos auxiliares da ação educativa, dos próprios professores, para que depois exista aqui um comportamento de cima para baixo e que os alunos, seguindo esse exemplo, sejam eles também promotores do próprio bom exemplo. Definitivamente. Esse é um ponto essencial, de facto. A questão é que o bullying em si, não tanto agora este bullying particular, o bullying em si ainda é um fenómeno novo, recente nas escolas portuguesas. Portanto, às vezes, aqueles funcionários menos formados, ou enfim, menos atentos às notícias, poderão até estranhar este termo, o que é o bullying. Porquê? Porque o bullying deriva um pouco daquele gozo, aquelas brincadeiras que existem entre os colegas, bastante, enfim, não diria normais, mas naturais, mas assume toda uma vertente depois negativa, porque é um ato reiterado no tempo, é um ato intencionalmente pejorativo relativamente a um determinado pessoa, um determinado grupo de pessoas. E então aí já não temos a simples brincadeira, a simples boca, enfim, qualquer coisa assim, temos algo de violento, seja de físico ou psicológico. Portanto, temos que preparar os funcionários e professores, como foi dito muito bem, para que eles também conheçam este fenómeno, saibam como lidar com esse fenómeno e produzam um exemplo, lá está o poder do exemplo, produzam um exemplo para os mais novos, para saberem como agir e como devem viver em sociedade. Viver em sociedade implica cumprir um conjunto de regras, enfim, que naturalmente ao longo do tempo carecem de atualização, mas algumas são simplesmente sacrossantas, como por exemplo a regra, o princípio da igualdade. Fala-se também na introdução de uma espécie de educação para a sexualidade, digamos assim. A rede Exaeco também fala nesta questão. Até porque estes comportamentos podem levar a isolamento, baixa autoestima, em último caso o próprio suicídio. Porquê? Porque se calhar estas crianças também pensam que elas próprias é que estão erradas e é preciso que elas percebam exatamente de que é que está a falar e o que é que elas próprias são e o que é que elas próprias estão a sentir. Sim, isso levanta vários pontos interessantes. Enfim, o que a Rede Exaeco defende, vamos tentar responder isso por ordem, o que a Rede Exaeco defende é um tema, enfim, algumas vezes tabu, que é o caso de integrar nos currículos escolares os temas da sexualidade. Faz falta desmistificar alguns temas. O facto é que os nossos jovens, se não têm essa informação pela via oficial, pelos seus professores, coletam essa informação de colegas, da rua, com todos os riscos associados, não é? Ou seja, não há ali qualquer critério de rigor, tudo o que ouvem tem a mesma força de veracidade hoje, amanhã, e portanto vão experimentando. Há bastantes riscos nesse tipo de cenário, nesse tipo de aprendizagem, um deles sendo que nós estamos a mexer, eles estão a mexer com a sua saúde e podem implicar riscos para todo o sempre, e enfim, têm direito, os jovens têm direito a uma educação sexual devidamente organizada, devidamente formalizada e dada por profissionais. Não é uma questão de nós querermos ou deixar de querer, é um direito deles, é um direito nosso, faz parte da nossa educação, faz parte da nossa vida, a sexualidade, portanto temos que encará-la como uma coisa natural, que o é. Se não fosse sexualidade não estávamos aqui, não é? Portanto, temos que encará-la com a coisa natural que é, mas com a coisa que tem bastante mitos à volta dela. Falar da sexualidade é tão natural como falar, por exemplo, da alimentação. E não existe nenhuma cadeira específica ou nenhuma disciplina específica nas escolas acerca da alimentação, mas é um tema bastante falado, é um tema que já há bastante informação. Portanto, encaremos as coisas naturais como elas são, naturais. Ok, o suicídio foi apresentado assim como uma hipótese muito remota e quase impossível, é uma realidade cada vez crescente, cada vez mais real, por assim dizer. Portanto, temos de ter também atenção a isto. Nós já não só naquelas consequências muito abstratas, enfim, que têm bastante nefastas, me parecem muito abstratas, só acontecem ao vizinho, etc., não nos afeta, que é a questão da baixa autoestima, a questão da depressão, há a questão do suicídio. Okay? Mesmo em Portugal há a questão do suicídio, há a questão do jovem que, farto de sofrer, farto de ser encarado com a possibilidade de ter que voltar à escola e encarar aquele cenário uma e outra vez, na maior parte das vezes sozinho ou sozinha, prefere não continuar a viver. Isto é gravíssimo. Reitero o que disse há pouco acerca do direito à opinião. Todos nós temos direito à opinião, todos nós temos direito a tê-la, seja ela qual for, mas ninguém tem o direito a exercer sobre outra pessoa de uma forma tão negativa, de uma forma que um jovem que não tenha a estrutura psicológica para aguentar, porque não tem de ter, porque ainda é jovem, por amor de Deus, não tem a estrutura psicológica para aguentar este tipo de pressão sozinho, acaba por cometer um ato definitivo.
Isto pesa nas consciências, espero que pese nas consciências dos colegas, mas principalmente nas consciências que eles têm o dever de evitar este tipo de situações e que não o fazem, seja por temor, seja simplesmente por preconceito. Mas estava a falar das consequências dos comportamentos. Lá está, enfim, o suicídio é gravíssimo, mas ainda é um pouco residual e esperemos que seja residual ou nulo até ao fim dos tempos, mas temos consequências bastante presentes, a baixa autoestima, a depressão, enfim, talvez ali o isolamento é cenário certo. Temos que nos recordar do seguinte, são jovens, como todos nós já fomos jovens, e estão a passar uma fase de descoberta. E a fase de descoberta deles pode estar a inclinar o facto de se encerrarem em termos de orientação sexual na categoria de lésbica, gay, bissexual, etc. Tem que ter essa fase de descoberta. É bastante natural que haja essa fase de descoberta. Lá está, encarar o natural como natural o que é natural. Há essa fase de descoberta. O que não quer dizer que necessariamente venham a cair nesse rótulo. Há pessoas que passam toda uma vida sem saber. Há pessoas que, não digo à nascença, mas após vários anos já têm certeza do que são em termos de orientação sexual, em que rótulo se encaixam. Há pessoas que nunca saberão, ok? Portanto, temos esta sensibilidade. Estou numa fase de descoberta. Se nós começarmos já nessa fase a exercer pressão sobre essas pessoas, vamos estar a contribuir apenas para que a pessoa não se desenvolva propriamente em termos psicológicos e muitas vezes em termos físicos, mas estamos a contribuir para isso. E, portanto, temos de estar atenção ao jovem que se isola, ao jovem que muitas vezes não tem amigos, não tem com quem falar, ao jovem que prefere a companhia dos professores em vez da companhia dos seus colegas, enfim, ao jovem que parece demasiado retraído. Temos de ter atenção a esses cenários e intervir nesses cenários, enfim, não confrontar o jovem, não fazer sentir ainda mais ameaçado, mas ter atenção a isso, porque nós aqui estamos a falar do bullying, portanto, diretamente bullying LGBT, direcionado à comunidade LGBT, mas eu aqui refiro-me ao bullying geral, em geral. Okay. Concentremos-nos agora, para terminar, e mais rapidamente, na questão da praxe, que também é abordada neste estudo, ou nestas conclusões, digamos assim. Como é que também vês esta questão? Se a pergunta mais difícil é essa, portanto, será a praxe homofóbica? Não sabemos responder e muitas vezes não queremos, porque a praxe mexe naquilo que nós mais temos de sagrado para nós, que são as nossas tradições. A praxe é uma tradição e, portanto, temos que a cumprir e respeitar, mesmo que ela não faça sentido, porque a certa altura ela fez sentido. Será que a praxe ainda faz sentido? Enfim, essa pergunta apenas vai originar outras perguntas, não tem uma resposta pré-definida. Todavia, uma resposta que pode ser já adiantada, com toda a certeza, é que existem comportamentos dentro da praxe que são homofóbicos. Okay? Existem comportamentos encarados talvez por uma grande maioria como naturais, mas que afetam pessoas de uma forma particular. Imagine-se o jovem que é homossexual, ok, chega à praxe e encarado com aquelas musiquitas que não têm assim grande importância, mas para nós, para o público em geral, para o jovem em particular, que ouve aquelas músicas, estou a cantar sobre ele. Mesmo que muitas vezes não saio, mas estou a cantar sobre ele, não há ali qualquer sensibilidade, não há nada. Portanto, categorizam logo ali a homossexualidade como algo de mau e o jovem vai sentir mal. O jovem não se vai sentir enquadrado, isola-se. E, enfim, felizmente no meio universitário esse isolamento não é tão direto, porque, enfim, há mais vida para além da praxe e, portanto, podem encontrar outros jovens, nomeadamente na rede ESEC, como já foi aqui mencionado, e, enfim, grupos de amigos de mente mais aberta e desenvolvida. Todavia existem esses comportamentos e temos de estar a pensar que eles são perpetrados por pessoas que já estão aqui há vários anos, aqui no meio universitário há vários anos, que supostamente deveriam servir de exemplo e que, perante um caloeiro muitas vezes que tem atos efeminados ou simplesmente denuncia qualquer coisa na sua postura, é exercida uma pressão nada positiva. Se a praxe em si é homofóbica, não estou em condições de responder e creio que ninguém está para já, mas que tem atitudes e comportamentos homofóbicos em si é. Muito obrigado, Carlos Sérgio Rodrigues. Direitos no Éter. Antes de terminarmos, há ainda tempo para um recado. Na próxima terça-feira, a tertúlia mensal da secção de Defesa dos Direitos Humanos da AC vai ter lugar no Café de Santa Cruz. Uma conversa informal e descomprometida com o tema da água no centro da conversa. No centro da conversa de hoje esteve o bullying homofóbico. De hoje a 15 dias, mais um tema pertinente vai ser discutido aqui. Não falte ao encontro. Direitos no Éter. A rubrica Direitos no Éter é uma parceria RUC com a Secção de Defesa dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra.